Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos de volta aqui ao Eu Vou Passar. E dando sequência à nossa temática sobre as eleições, e repito, esse nosso primeiro módulo a gente vai tratar apenas até o artigo 16b. Eu sei que não comecei na ordem da lei das eleições, tá? Eu estou seguindo a ordem que eu acho a mais lógica. Então vamos dar sequência aqui. Algumas coisas que eu acho interessantíssimas que a gente precisa observar. Substituição de candidatos. Percebam o seguinte, essa situação foi necessária agora nas eleições de 2014 com a morte do Eduardo Campos. Então, assim como eu falei no finalzinho da aula passada, muita atenção a esse tema, porque é uma das minhas apostas para cair nessas provas que se avizinham, tá bom? Então, quais são as hipóteses, primeiramente, quais são as hipóteses em que eu posso substituir um candidato? Estão todas elas na lei das eleições. A primeira delas, quando ele for declarado inelegível. Ou, de alguma forma, o seu deferimento de registro de candidatura não foi alcançado. Se o registro de candidatura foi indeferido, seja porque o cara foi declarado inelegível ou não, tá? Pode ser por qualquer motivo. Se houve o indeferimento do registro de candidatura, o partido tem o direito de substituir o candidato. É o direito subjetivo A. Significa dizer, meus amigos, que, suponhamos, uma pessoa está concorrendo ao cargo de vereador num pleito municipal, está inelegível, mas ainda assim requereu o registro de candidatura. Não deveria ter requerido, mas requereu. Veio o juiz, disse que ele estava inelegível e, portanto, indeferiu o registro de candidatura. Esse cara, se ele quiser, ele pode recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral? Pode. Ele pode recorrer ao TRE. Se ele recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral, ele vai ter direito a continuar na sua campanha normalmente, praticar os atos de campanha, fazer propaganda eleitoral, manter seu nome na urna? Sim, até o julgamento em definitivo, pelo TRE, em tese ele tem direito a permanecer no exercício de sua campanha eleitoral. Mas, aí vem o detalhe, quando ele recorre, a decisão do indeferimento do registro de candidatura ela tem que ser aceita pelo partido também, porque afinal o cargo é do partido. Se o partido não quiser correr o risco, meus amigos e minhas amigas, ele substitui aquele candidato. E ainda que aquele candidato tenha o desejo de recorrer, ou ainda que ele já tenha recorrido, não importa. A lei garante ao partido político o direito de substituir o candidato. Professor, e o candidato pobrezinho tinha um direito bom e tal? O problema dele, meu amigo, é faculdade do partido político. Quer substituir? Substitui no caso do indeferimento do registro de candidatura. Tá bom? Muito cuidado com isso. O que mais? Se o candidato falecer, se o candidato renunciar. Vamos falar primeiro do falecer. Foi o que aconteceu com o Eduardo Campos. O Eduardo Campos faleceu ainda antes do primeiro turno. E houve um pequeno impasse para saber quem seria o candidato em substituição a ele, porque afinal, Marina Silva não tinha muito apoio dentro da cúpula do PSB, pelo fato de ela ter uma ligação muito mais forte, não com o PSB, mas sim com a Rede Sustentabilidade, o partido ao qual ela estava tentando fundar. Então houve um grande debate na época para saber, e uma grande incógnita, na verdade, para saber se ela, a Marina Silva, seria a candidata em substituição do Eduardo Campos. Se cogitou até na possibilidade de se lançar a candidatura da esposa do Eduardo Campos ao cargo de presidente. Já chegamos a discutir isso aqui nas aulas passadas. Tem um artigo meu que, se você puder ler, existe um artigo, eu vou passar, você sabe que tem os artigos dos professores disponibilizados no site. E há um artigo meu onde eu discuto exatamente a possibilidade ou não da Ana Campos, né, ter sido candidata ou não na época das eleições. Eu sugiro que você dê uma olhadinha lá. Eu publiquei esse artigo logo que aconteceu o evento lá da morte do Eduardo Campos e quando se começou a cogitar a possibilidade de ele ser substituído por sua esposa, já que ela era, sim, filiada do PSB. Como já falamos aqui nas aulas passadas, quando há uma coligação, a preferência para a substituição se dá em um filiado do partido ao qual pertencia o substituído. Então, se a pessoa renunciou, faleceu, foi indeferido o registro, se há uma coligação, a preferência é para que o substituto seja do mesmo partido daquela pessoa que causou a vacância daquela candidatura, tá bom? No caso do Eduardo Campos, se escolheu a Marina Silva porque ela era do PSB, ela estava registrada, filiada ao PSB, certo? E poderia ser ela, como poderia ser qualquer outro filiado do partido político, porque na regra da substituição,
eu não estou vinculado, por exemplo, se estou num cargo majoritário, vinculado a trocar o titular pelo vice. O vice sucede o titular, em caso de morte, quando estamos diante de um exercício de cargo político eletivo. Se ele estivesse, por exemplo, eleito presidente da República e tivesse tomado posse, se ele tivesse vindo a falecer, aí sim a vice assumiria como sucessora natural. Mas em uma campanha política, não há essa questão de sucessão do vice, de sucessão do titular pelo vice. Na verdade, há uma opção de escolha pela diretoria do partido em torno de quem será o novo candidato. Então poderia ser a Marina, poderia. Ela teve que renunciar ao cargo de vice, tá? Porque ela era candidata a vice, então ela renunciou ao exercício de sua candidatura a vice-presidente. E o partido político, diante da renúncia de Marina ao cargo de vice-presidente, a candidatura de vice-presidente, lançou-a como candidata a presidente. Substituiu o presidente por uma filiada do PSB que já não era mais candidata. Foi feito concomitantemente, é claro, mas ela precisou renunciar ao cargo de vice, a de candidata, ela não tinha um cargo de vice, então ela renunciou à candidatura à vice-presidência da República para que o PSB então pudesse requerer o registro de sua candidatura em substituição ao candidato Eduardo Campos, que faleceu. Também precisou requerer o registro de candidatura do novo candidato a vice, na chapa com a Marina Silva. Então, foram feitas duas operações, na verdade. A renúncia, três, né? Porque houve a renúncia da Marina Silva, o requerimento do registro de candidatura da Marina Silva em substituição ao Eduardo Campos e o requerimento de registro de candidatura em substituição da Marina Silva do candidato a vice-presidente na chapa do PSB. Então, muito cuidado com esses detalhezinhos, porque eles podem ser objeto, e eu acho até que é muito provável que seja objeto de uma prova de concurso. No caso da Ana Campos, a dificuldade era mais saber o problema da desincompatibilização, porque ela não tinha feito uma desincompatibilização formal. Ela tinha simplesmente se afastado do cargo porque tinha licença maternidade e também estava, salvo engano, no gozo de férias, ou ia gozar férias, enfim, não sei. Mas ela estava de fato afastada do cargo. E como ela estava de fato afastada do cargo, a jurisprudência entende que a desincompatibilização ela tem que se operar no campo fático. Então, se ela estava de fato afastada do cargo, esse fato era suficiente para habilitá-la a concorrer à presidência. No caso, concorrer, enfim, porque ela precisava ter o afastamento de 6 meses da data da eleição e ela tinha esse afastamento, ainda que ela não tivesse requerido expressamente um afastamento para a eleição, mas ela tinha se afastado do exercício do seu cargo público, tá bom? Então, ela poderia ser candidata, mas não quis, né? E fez, eu acho que muito bem em não ter levado à frente essa possibilidade, porque afinal seria uma medida muito constrangedora do ponto de vista político, por mais que fosse até sensível das populações, do povo brasileiro ter um apoio pela questão sentimental no começo, mas iria cair certamente porque não era uma pessoa conhecida. Eu acho que decidiu muito bem o partido e ela mesma por não colocá-la como candidata. Mas enfim, fugindo desse cenário político, nós temos a figura da renúncia. A renúncia ela é usada também como fraude, método de fraude nas campanhas eleitorais. Como é que o pessoal está fazendo, gente? Olha, é uma cara de pau sem tamanho, a Justiça Eleitoral começa a passar a mão na cabeça dessa galera que eu não consigo entender. Para mim, quando você se torna candidato sabendo que está inelegível, o seu registro é indeferido, você insiste em recorrer, certo? Vai até perto das vésperas da eleição, mantém uma candidatura fajuta porque você tem voto. E às vésperas da eleição você renuncia e coloca o candidato qualquer que seja, um laranja qualquer, já em um momento em que não dá para alterar a carga da urna, em um momento em que você vai concorrer, você não vai mais concorrer porque renunciou, e que o seu substituto vai ser o concorrente com os seus dados na urna eletrônica. Isso é um absurdo, gente. Isso aconteceu até 2014. 2014 não aconteceu porque foi candidatura de governador e presidente, então não tinha tanto esse problema. Mas em 2012, isso aconteceu muito, muito. Então, como era a mecânica da coisa? Eu era candidato a presidente. Presidente não, prefeito, né? Era candidato a prefeito. Para os cargos majoritários, se exigia apenas que a substituição fosse realizada, por exemplo, até 24 horas antes da eleição, na véspera. Se admitia isso, que até na véspera da eleição podia substituir o candidato. Se um renunciasse, eu poderia colocar um outro até a véspera da eleição. Então o que é que o pessoal fazia? Concorria todo indeferido,
sabendo que estava indeferido, mas como tinha muito voto, concorria ainda assim, o povão ia gostar dele como candidato, é que ele rouba mais faz, e o povo gosta e tal, e vai. E aí, sabendo que, em tese, se fosse eleito, perderia o mandato por cassação, o cara, na véspera da eleição, muito próximo da eleição, renunciava e botava um laranja qualquer, um sobrinho, um primo, qualquer coisa assim, e o cara ia bem caladinho, sem candidato, sem alarde. Por mais que a oposição tentasse alertar a população, não dava tempo para isso. O cara concorria com os dados do substituído, do candidato lá que renunciou, e de repente a população acordava com um cidadão que mal conhecia no cargo de prefeito. Então isso é um estelionato eleitoral, gente. A Justiça Eleitoral passou a mão na cabeça dessas pessoas. Em raríssimos casos concretos, a Justiça Eleitoral disse que houve fraude. Em raríssimos casos concretos. Eu vi um caso que a Justiça Eleitoral decretou que era fraude mesmo porque o candidato a prefeito que renunciou e o substituto, digamos assim, estavam fazendo campanha juntos, entendeu? Então as pessoas achavam que ele continuava sendo candidato. Então, como tentou-se, obviamente, confundir as pessoas com atos de campanha, aí a Justiça Eleitoral entendeu que havia fraude ali. Mas não sendo assim, se o candidato renunciava e ficava escondidinho, botava o outro substituto, e ele também ficava escondidinho, nem aparecia, a oposição ia se matar para dizer que houve uma substituição, que tal, que o candidato não era mais aquele, que era ficha suja, não sei o que lá, mas o povo ia ficar na dúvida e tal, e acabava voltando. Quando ia digitar lá, ainda via a foto do cara, confirmava, achava ótimo, entendeu? Isso é um estelionato eleitoral. Para evitar essa situação, eu acho até que a legislação ainda está branda, mas para evitar esse contexto, houve uma alteração também pela Lei 12.891 para dizer o seguinte: é possível substituir candidato? É possível. Em caso de renúncia, em caso de morte, em caso de declaração de inelegibilidade, indeferimento de registro de candidatura. Em todas as hipóteses que já conhecemos, é possível a substituição do candidato. Contudo, nos dois primeiros casos, indeferimento de registro de candidatura e renúncia, eu sei que não está na ordem da lousa, mas os dois primeiros que eu estou citando, tá? Indeferimento de registro de candidatura e renúncia, nesses dois primeiros casos, aconteceu a renúncia ou aconteceu o indeferimento de registro de candidatura, o partido tem até 10 dias para requerer a substituição. Só que ele tem que respeitar obrigatoriamente o prazo de 20 dias antes da eleição. Como era antes? Nos proporcionais, eu só poderia substituir se eu fizesse o requerimento até 60 dias antes da eleição. Nos majoritários, que eram da fraude acontecia doida, eu poderia substituir até na véspera da eleição. Então, a alteração mais sensível foi em relação a majoritários, porque antes eu poderia substituir até a véspera da eleição. Agora eu tenho que substituir pelo menos 20 dias antes, tá? E aí uniformizou a regra. É 20 dias para proporcional, os cargos do proporcional, vereador e deputados, e 20 dias para os cargos eletivos do majoritário. Senador, presidente, governador e prefeito, tá? Então, para todos os cargos, hoje, a substituição só pode acontecer até 20 dias antes. Professor, mas o senhor falou rápido e o senhor falou sobre esses 10 dias e eu não estou conseguindo captar. Vamos ver se eu fico mais claro agora. Olha só, vou colocar aqui na lousa para ficar mais simples. Imagina, eu estou chutando uma data, tá? Eu não estou nem colocando o ano. Imagina que a eleição é dia 3 de outubro, tá bom? 20 dias antes de 3 de outubro dá quando? Dá dia 23, dá 13, né? 13, 23, Então, 20 dias antes dá 13 de setembro. Tá? 13 de setembro, muito bem. Imagine a seguinte circunstância. Então, eu tenho até o dia 13 de setembro para requerer a substituição dos candidatos. Se renunciarem ou se tiverem indeferimento de registro de candidatura. Porque se falecer, eu posso pedir a substituição nesse prazozinho aqui, no intervalo, não tem problema não. No caso de falecimento, seja para cargo proporcional ou majoritário, eu posso substituir a qualquer tempo, até na véspera da eleição. Se o cara morrer na véspera da eleição, eu posso substituir. Tomara que os partidos agora não usem o assassinato como forma de fraude eleitoral, tá bom? Tomara que eles não tenham essa ideia maluca, mas se tiverem, terão sucesso em substituir o candidato, porque se houver falecimento, essas regras de prazo são excepcionadas, tá bom? Muito bem. Então imagina o seguinte, imagina que a eleição é 3 de outubro e, portanto, 20 dias antes da eleição dá o dia 3 de setembro. Então até o dia 3 de setembro eu posso requerer a substituição do candidato. Mas vamos lá. Se porventura o cara foi
declarado inelegível. Teve um indeferimento do registro de candidatura em, vamos considerar aqui, 1 de agosto. Isso é 08, por incrível que pareça. Então, 1 de agosto, o cara teve o registro de candidatura indeferido. Ora, de 1 de agosto a 3 de setembro tem muito mais do que 10 dias, né? Tem. O prazo dele, o prazo do partido para requerer a substituição, no caso desse, seria 11 de agosto. Professor, mas não é 20 dias? Não. Eu tenho que combinar os dois prazos. São 10 dias após o evento. Então, o evento indeferimento do registro de candidatura aconteceu dia 1 de agosto, eu tenho até o dia 11 de agosto para requerer a substituição. O cara renunciou dia 1 de agosto, o partido vai ter até o dia 11 de agosto para requerer a substituição. E os 20 dias? Desconsidera. Aquilo ali não tem nada a ver com esse contexto que eu estou colocando para vocês. Quando é que eu vou considerar esses 20 dias aqui? Ó? Seguinte situação. Vou pagar aqui. Ó. Olha só. Imagina que o cara venha ter o indeferimento do registro de candidatura no dia... Vou colocar a caneta. O indeferimento do registro de candidatura no dia 5 de setembro. Em 5 de setembro ele teve o registro de candidatura indeferido, certo? Em tese, o partido tem até 10 dias para requerer a substituição, certo? Só que eu preciso também garantir o cumprimento do outro prazo, que são os 20 dias antes da eleição. Então veja, se o cara faleceu no dia... Faleceu não. Foi declarado inelegível no dia 5 de setembro, se eu contar 10 dias aqui, vai dar dia 15, né? Só que dia 15 ele pode requerer a substituição? Não pode requerer a substituição. Então ele vai ter só esse intervalozinho aqui de menos de 10 dias. Então percebam, eu vou ter que combinar esses dois prazos. Se os 20 dias antes da eleição é um parâmetro, os 10 dias também é um outro parâmetro. Se o cara foi indeferido do registro da candidatura no começo da campanha, eu tenho até 10 dias. Se o cara renunciou no começo da campanha, eu tenho até 10 dias. Se o cara renunciou na véspera do dia 13, eu só tenho até o dia 13, porque eu não posso requerer substituição nesse intervalo, entendeu? Eu estou chutando essas datas, tá? Eu não posso ter requerimento de substituição de candidato entre esse intervalo de 20 dias antes do dia da eleição. Se o cara falece, não. Aí eu tenho a possibilidade de requerer até a véspera da eleição. Mas sempre até 10 dias após o evento. Então, se o cara faleceu, por exemplo, no dia 5 de setembro, eu vou ter até o dia 15 de setembro para requerer a substituição. Se o cara faleceu no dia 2 de outubro e a eleição é dia 3, eu só vou poder substituir ele no mesmo dia. O cara morreu, eu tenho que escolher o substituto no mesmo dia. Entendeu? Porque a substituição tem que acontecer antes da eleição. Não pode acontecer no dia da eleição. Tá claro isso, gente? Então não confundam esses dois prazos. Eu tenho esses dois prazos que tem que se harmonizar, tá bom? Eu tenho da data do evento até 10 dias para requerer a substituição, desde que eu respeite os 20 dias anteriores à data do pleito para que ela seja requerida. Tá fácil? Tá beleza? Tá filé? Vamos para frente. Olha só. A escolha do substituto a gente já chegou a falar aqui, né? É uma previsão que deve ter no estatuto do partido político. Quais são as regras para escolher o substituto? Tem que estar, em tese, no estatuto. Se o estatuto não estiver disponibilizando essas regras, da mesma forma, o órgão nacional do partido político vai deliberar quais são as regras para a substituição de candidatos, vai publicar essas regras no Diário Oficial da União, 180 dias antes da eleição, para que elas possam ter validade. Então tá aí, ó. Há a previsão do estatuto e na omissão a decisão fica pelo órgão nacional do partido ou da coligação, lembrando que as regras dizem que tem que haver a publicação no Diário Oficial da União 180 dias antes da eleição. E como eu também já falei aos senhores, se houver uma coligação, o partido do excluído tem preferência na indicação do candidato. Do excluído, ou se você quiser para ficar melhor, do substituído, né? Substituído. Então, o partido daquele que foi substituído tem, de fato, a preferência para indicar o substituto. Então, se o cara era do partido A e a coligação tem 15 partidos e foi o candidato do partido A que faleceu, ora, o partido A tem direito a indicar o substituto. Se o partido A renunciar à sua preferência, aí se delibera entre todos os partidos para ver quem, dentre aquelas pessoas do partido,
de qualquer deles, pode assumir a condição de candidato. Tá tranquilo? Vamos para frente aqui, ó. Olha só. Outras observações importantes. Isso aqui eu acho fantástico. E, por incrível que pareça, a Justiça Eleitoral tem conseguido cumprir essas metas. Na maioria das vezes tem conseguido cumprir. Na maioria, não todos, porque também ninguém é 100%. Mas a Justiça Eleitoral tem cumprido, tem feito um trabalho excepcional. Então, em tese, gente, olha, requerimento de registro de candidatura é prioritário. Eu preciso julgar isso o mais rápido possível. Por quê? Porque a campanha tem um prazo curto. Então, se o cara estiver concorrendo ali com a campanha subjúdice, né, sobre ainda análise judicial. Subjúdice ainda é sob julgamento, né? Então o cara está concorrendo ali subjúdice, sob uma análise judicial, às vezes com registro já indeferido, com recurso, e o cara consegue levar isso até a data da eleição, pô, isso vai gerar um desgaste muito maior, um trabalho muito maior para a Justiça Eleitoral, caça mandato, concorre agora, vai ter que concorrer outra pessoa, às vezes, a depender das circunstâncias, chama o segundo colocado, às vezes precisa marcar outras eleições, a depender do contexto. Então, gera uma complicação enorme para a Justiça Eleitoral. E para nós cidadãos, né? Porque, de repente, se a Justiça Eleitoral não declarou e a propaganda não conseguiu ser efetiva, a gente acaba achando que o cara é candidato normal, que está tudo bem, está tudo beleza, enfim. Então, às vezes, o cara está concorrendo subjúdice, com registro indeferido, e a gente não sabe, porque não aparece na propaganda que o cara está com registro indeferido. No site do TSE aparece, está lá, com registro subjúdice. Mas a gente não fica sabendo, e a propaganda nem sempre ela é efetiva, porque quando eu tenho um cargo do majoritário, não, aí é a bomba para o lado, para todo lado. Mas quando é cargo do proporcional, o cara é candidato a vereador, é tanto candidato a vereador, e o cara tem tão pouco tempo para falar na propaganda eleitoral, que ele vai perder tempo para falar mal do outro candidato, ele vai falar só dele, meu amigo. Então, às vezes, tem lá um cara concorrendo a cargo de vereador, a gente não sabe nem se o registro dele foi deferido ou não. Só vai saber depois se ele foi cassado ou não foi cassado. Então, é por isso, para evitar esses estelionatos eleitorais, para evitar que a gente vote em quem a gente não deveria votar, para que o nosso voto não vá para uma pessoa que a gente nem queria que fosse, ou que simplesmente sejam desperdiçados, é evidente e é necessário que a Justiça Eleitoral tenha celeridade no julgamento dos seus processos. Então, hoje, a lei das eleições, com a redação dada pela Lei 12.034, determina que até 45 dias antes da eleição, todos os processos de registro de candidatura devem estar devidamente julgados em todas as instâncias da Justiça Eleitoral. Veja que coisa linda. Se requer o registro de candidatura de um vereador, alguém impugna, ou não, enfim, há só um registro de candidatura porque vai ser apreciado de toda forma, né? Há o registro de candidatura, aí o juiz indeferiu, o cara recorreu, foi para o TRE julgou, vai para o TSE julga. E eles têm um prazo curtíssimo para que passe pelo juiz, pelo TRE e pelo TSE. Então eles têm conseguido cumprir essa meta, gente, na maioria das vezes. Principalmente quando não tem ação. Quando tem ação de impugnação ao registro de candidatura, aí acaba demorando mais mesmo. Mas quando não tem ação, quando é só o requerimento de registro de candidatura, e o juiz indefere, e o cara recorre ao tribunal, e o tribunal julga, e há um outro recurso ao TSE, normalmente tem sido rápido. Eu sei porque acompanho as eleições, e a velocidade é uma coisa inimaginável. A Justiça Eleitoral, repito, é uma justiça que funciona. Então, para nós que somos advogados, até gera uma loucura enorme nas nossas vidas na época da eleição, porque a gente não para um segundo, esquece família, esquece tudo, a gente não consegue parar, porque a dinâmica é muito grande. Os julgamentos são muito rápidos, os prazos são muito curtos. Então, ou você corre, ou você fica prejudicando o seu cliente, tá bom? Então, ó, 45 dias antes da eleição, o TRE envia ao TSE dados dos candidatos, tá? Tem que formar os registros de candidatura, e o juiz ao TRE, o TRE ao TSE, quando for o caso. E, em tese, até essa data, todos os registros de candidatura devem estar julgados em todas as instâncias. Decisão transitária em julgado, meu amigo. Show de bola, né? O pedido de registro de candidatura tem prioridade. Vamos embora. Olha só. Candidato subjúdice. Essa bronca é grande. Trabalho ali, estou vendo ali o meu tempo, acho que 5 minutos dá para falar pelo menos do contexto e aí deixa para a próxima aula falar das polêmicas, tá? Então, vou contextualizar o artigo 16A. Vamos dar uma lidinha nele, a gente vai comentando aos poucos. E o 16B, ó, 16B é novidade da Lei 12.891, já trouxe para você. Olha só. 16A. O candidato cujo registro esteja subjúdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral. Então, o cara está lá, todo cagado, desculpe o termo, mas está podendo concorrer. Inclusive, utilizar horário eleitoral gratuito no rádio da televisão, ter seu nome mantido na urna eletrônica, enquanto estiver sob essa condição,
aí vem o detalhe, ficando a validade dos votos a ele atribuídos, condicionada ao deferimento do seu registro por instância superior. Aí vem o parágrafo único. O cômputo para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja subjúdice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro de candidatura. Não vou explicar nada ainda, vou deixar você só aí na curiosidade de a gente ver os detalhes. Isso aqui, ó, gerou um debate enorme, tá? Gerou um debate enorme na Justiça Eleitoral, ela deu uma decisão de um jeito, depois mudou a sua decisão e hoje a gente tem mais ou menos um caminho uniforme na Justiça Eleitoral. Aí veio o 16b que nem precisava vir, nem precisava, mas para deixar a coisa mais reforçada, o 16b acrescentado pela Lei 2.891 diz o seguinte: o disposto no artigo 16A, quanto ao direito de participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. Eu achei esse dispositivo totalmente sem necessidade. Porque, veja, eu requeri o registro de candidatura. Quando eu requeri o registro de candidatura, no dia 5 de julho, a gente vai estar propaganda ainda, mas a propaganda eleitoral começa no dia 6 de julho. No dia 6 de julho começa a propaganda eleitoral em geral. Se o cara requerer o registro no dia 5 de julho e a propaganda começa no outro dia, é óbvio que a Justiça Eleitoral não conseguiu ainda analisar o registro de candidatura dele. Ele está concorrendo subjúdice. Todo mundo começa concorrendo subjúdice. Como assim, professor? Todo mundo começa a fazer a campanha com uma pendência de análise de seu registro de candidatura. O cara concorre, começa a concorrer, sem saber se o registro dele vai ser deferido ou não, mas ele já pode fazer campanha. Ele, para mim, já é candidato ali. Aí veio esse artigo para dizer o seguinte, ora, se ele requerer o registro de candidatura e não foi ainda analisado o requerimento de registro de candidatura, se a Justiça Eleitoral está sendo negligente, não analisou, ele pode continuar fazendo sua campanha sem problema nenhum. Continua fazendo a campanha até o dia que a Justiça Eleitoral resolva indeferir o registro. Aí ele vai poder ou recorrer ao tribunal e continuar ali a sua situação por sua conta e risco, ou o partido, se quiser, e é sempre uma faculdade do partido, o partido pode substituir aquela pessoa por um outro filiado, sem precisar fazer convenção, sem nada, tá bom? Então eu vou parar por aqui, na próxima aula eu já inicio com as explicações desse parágrafo único e com os casos concretos, para que você possa contextualizar o artigo 16A. A gente relê e contextualiza principalmente esse parágrafo único. Eu não vou reler não, eu vou só contar a historinha dele, a gente já leu aqui, né? Então eu vou contar a história do 16A, vou contar a bronca e vou contar como é que o TSE tem entendido esse problema, tá bom? Então é isso, meus amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus.